glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no tempo da Quaresma, primeiro domingo, iniciando também a abertura da campanha da fraternidade, e todos nós apresentando o nosso coração a Deus para a tarefa da conversão. Olha o que diz para nós o sentido da Quaresma e também o sentido da liturgia de hoje, o oremos inicial, a oração do dia. É um pedido. Primeiro diz assim: concedei-nos. Pede a Deus onipotente que ao longo da Quaresma, ao longo desta Quaresma, possamos, existe aqui dois elementos para a gente vivenciar bem o tempo da Quaresma. O primeiro, progredir no conhecimento de Jesus Cristo. Olha o que essa oração pede a cada um de nós. Que tenhamos a coragem de crescer didaticamente, espiritualmente, no conhecimento de Jesus Cristo. Pede a gente esse grande compromisso de apalpar o coração de Jesus, de saber quem é Jesus, de saber o que Ele deseja para a vida de todos nós. É uma tarefa árdua, é muita dificuldade, é muito desafio para cada um de nós. Porém, a consequência deste crescimento, deste progresso, da nossa vida que se edifica no conhecer a Jesus, você sabe que a palavra conhecer significa intimidade. Então não é tanto teoria, mas é o ser do ser humano. Aquilo que constitui o ser humano. E a consequência disso vem o segundo momento em que esta oração pede a cada um de nós. A consequência, corresponder ao seu amor por uma vida santa. Então, na tarefa da gente conhecer o coração de Jesus, veja que existem muitas imagens de Jesus. Uma das imagens importantes, que é a imagem do Sagrado Coração de Jesus, é o coração de Jesus exposto. Por quê? Porque conhecendo Jesus, a gente começa a conhecer o sentimento de Deus. Porque Jesus é o coração, o sentimento de Deus. Se nós queremos conhecer o divino, o transcendente, existe um caminho, e o caminho é o próprio Cristo. É isso que este oremos, esta oração do dia pediu, está continuamente pedindo a todos nós. E assim, depois de conhecer, a gente corresponde. Eu acredito neste amor, porque é isso que eu vou conhecer a respeito de Jesus. João, ele vai expressar para todos nós isso. Deus é amor. Bom, se Ele é amor, então deixa eu me lançar neste amor. Deixa eu me lançar na verdade desse amor. Se eu me lancei, aqui existe um compromisso. Aqui existe uma entrega. E esta entrega é uma vida santa. Que tenhamos então um caminho de vida espiritual, um viver santo, como pede esta Quaresma. Sabendo disso, as leituras vão nos indicar um pouquinho a respeito do conhecimento de Deus, a respeito de um viver santo. A primeira, que é do livro de Gênesis, primeira página da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, e vai dizer para nós assim: depois de uma ruptura, depois de uma distância criada pelo próprio ser humano, porque preferiu a maldade, a perversidade, e não a voz de Deus, Deus ele não cessa de procurar o ser humano, de vir ao encontro do ser humano. Este vir ao encontro do ser humano tem um conceito
muito forte no Antigo Testamento especialmente, que é o conceito de aliança. Quem cria a aliança significa: eu quero me unir a você, eu quero continuar esta vida de comunhão contigo. Por isso que quando você vê este arco no céu, você vai ver não mais as minhas lágrimas que lavou o mundo através do dilúvio, ou seja, por fora, as minhas lágrimas que inundou o mundo diante da destruição, da morte. Mas agora, quando vocês virem este arco, as minhas lágrimas vão percorrer o interior de vocês através do Espírito. Então é esse desejo nosso. O nosso desejo é se transformar a partir da purificação que o próprio Espírito nos concede. Que o próprio viver em Deus, como diz o catecismo, o viver no Espírito, supõe um caminho que se abre à conversão. Mas veja, o Salmo já fez com que a gente rezasse isso, através de um canto. Rezasse a nossa experiência de se converter. Primeiro reconhecendo no refrão: verdade e amor são os caminhos do Senhor. Qual é o caminho de Deus? O caminho é que a gente chegue à verdade através da sua luz. Chegando à verdade, esta verdade vai fazer com que a gente olhe de perto o amor de Deus. E amor significa entrar nas diferenças nossas e permitir que as nossas diferenças sejam capazes de gerar unidade. Quando a gente olha, por exemplo, na igreja, a gente percebe, e aqui já entrando na temática da campanha da fraternidade, quando a gente olha dentro da nossa igreja, a gente percebe as diferenças que nela contém. Os vários líderes, uns dão mais trabalho, outros dão mais segurança ao padre no sentido de compromisso, de zelo. Outros marcados pela sua diferença de crítica, de ousadia, outros mais silenciosos, introspectivos, enfim. A gente percebe já no ambiente de líderes que existe um universo a ser descoberto e existe uma individualidade, existe ali uma presença pessoal a ser descoberta. Se o padre não tiver esta dimensão da acolhida dessas diferenças, ele não vive. Ele não consegue fazer o seu trabalho. Ele não consegue desenvolver trabalho nenhum. Isso não somente o padre, mas todos os líderes em outras funções também. A gente é marcado pelas nossas diferenças no ambiente da igreja, através dos nossos próprios grupos. Quantos grupos, movimentos pastorais, comunidades existem em nossa paróquia? Quantas dioceses, quantas arquidioceses? Mas isso tudo forma aquilo que a gente chama de Igreja Católica. Pronto. Observamos o nosso seio e já percebemos diferenças. Agora é hora de olhar o mundo, fora da gente, fora de nós, lá fora. Será que não existe também essas diferenças? E como existem essas diferenças? Bom, existe uma palavra para essas diferenças que a gente chama de pluralidade. O mundo plural, ou seja, diferente mesmo. Nessas diferenças todas, a gente precisa criar uma harmonia. A gente precisa criar um cerne que eu olhe o outro não como quem condena, não como quem joga o outro no inferno, mas quem constrói com esta pessoa um diálogo. Eita, palavra certa. Diálogo, nem sempre há um consenso. Eu não vou apoiar o outro por aquilo que o outro pensa. Eu não vou apoiar o outro pela doutrina que ele me apresenta. Mas o diálogo significa, eu vou escutar a presença do outro que está diante de mim. Veja, eu sou padre da Igreja Católica. De repente estou num ônibus e ao meu lado senta o pastor evangélico. E de repente a gente começa a conversar. Aí ele vai se apresentar como evangélico. Aí o que eu poderia fazer? Pegar na orelha dele, puxar e expulsar do ônibus? Não posso fazer isso.
simplesmente escutar aquela presença que está diante de mim. Gente, isso significa ambiente ético de respeito. Quando eu respeito o outro em seu universo, eu dou a chance do outro falar comigo, de falar a respeito de si mesmo. Olha que bonito, de repente, se o outro lado estiver com paz em si mesmo, vai escutar o que eu digo a respeito da doutrina de Maria. E isso já é um passo importante, se os dois lados construírem esta dimensão da escuta. O Papa Francisco dizia que é preciso a gente gerar entre nós uma cultura do encontro. Quando eu tenho a capacidade de se encontrar com o outro que é diferente de mim. Bom, isso é no ambiente espiritual, religioso. Quando a gente olha, por exemplo, em nossa casa, na sua casa, todo mundo é católico? Em sua casa, você vai perceber que não. Às vezes tem ali um que é ateu, um que é budista, um que é de um candomblé, outro que é espírita, outro, enfim, na sua própria família. Às vezes é um irmão seu, às vezes é um cunhado, às vezes é um parente, mas está distante. Enfim, a sua própria família, você dá para perceber que tem diversos rostos. Se a gente ter a dimensão da condenação, eu vou atirar em todo mundo. Ninguém presta, né? Ninguém não vale a pena escutar, e de repente a gente não consegue criar pontes. E uma palavrinha que a campanha da fraternidade traz para o nosso coração é a paz. Cristo é a nossa paz. Quando a gente está em paz com a gente mesmo, a gente resolve os nossos conflitos interiores. Paz significa isso. Quando eu resolvi os meus conflitos interiores, isso supõe decepções, mágoas, sentimentos, pensamentos. Harmonizei a mim mesmo, depois eu vou entrar no ambiente de conflito do outro. Se eu não estiver em paz comigo mesmo, eu não vou oferecer esta paz que eu estabeleci em mim ao outro que está à minha frente. Vocês estão lembrados? E aqui a gente vai lembrar mais lá na frente, na Páscoa. Quando Jesus, ele se encontra com os discípulos e ele diz a primeira palavra dele: a paz esteja convosco. Jesus ressuscitado, as suas primeiras palavras para os discípulos é isso: a paz esteja convosco. Quando a gente começa a percorrer o coração de Jesus, a gente vai perceber que ele se misturava e não tinha medo disso. Se misturar não é perder a nossa identidade. É conhecer a identidade do outro, respeitá-lo e, quem sabe, oferecer um caminho, oferecer um itinerário. Se eu me descobrir na fé católica e faço da fé católica a minha felicidade, por que não oferecer isso? Isso significa evangelização. Ide ao mundo inteiro, anunciai a toda criatura a mensagem que eu vos transmiti, o evangelho que está em seu coração. Aí a gente pode olhar o evangelho de hoje e sinalizar que Jesus fez isso. O evangelho de hoje é o plano de Jesus, a abertura da missão de Jesus. Primeiro, ele vai ao deserto, mas ele vai ao deserto conduzido pelo Espírito, levado pelo Espírito. O que significa deserto? O vazio, o calor, a presença do sol constante, a sede humana. Ele entra em nosso mundo, guiado, conduzido pelo Espírito. Veja, se conduzir pelo deserto da nossa vida não é tarefa fácil. Por isso mesmo, temos que pedir a presença do Espírito em nós para nos conduzir, para nos fortalecer, para sustentar a todos nós. Porque é o Espírito que nos abre a experiência de Deus e faz com que a gente vença as tentações do mundo. Que Jesus é tentado aqui. Não diz o Evangelho de hoje que Jesus é tentado? E foi tentado por Satanás. As tentações que Satanás lança no coração de Jesus, todas ligadas ao poder. E é isso que a gente às vezes deve cortar com a nossa fidelidade. Então, primeiro, transforme essas pedras em pão, poder.
Pule daqui embaixo. Poder, porque os anjos do céu vai todo cheio de poder te levar em carruagem. Poder. Para chegar no principal, que ele queria seduzir Jesus. Se ajoelhe e me adore. Diacho. Poder. Por isso que a primeira coisa que a gente pede a Deus no ato de se converter é tirar de nós este egoísmo, este orgulho, para que a gente, quando assuma o poder, não olhe ele nivelado, ou seja, as pessoas estão embaixo, eu estou em cima. Quando a gente assume o poder, a gente olha como serviço, como a tarefa de ir ao encontro dos outros, de estabelecer pontes, e estabelecendo pontes, respeitar profundamente o ser humano que se apresenta diante da gente, seja lá quem for. Entrando no contexto também polêmico da campanha da fraternidade, quando a gente olha também no contexto da nossa família, nós não vamos encontrar homossexuais, nós não vamos encontrar lésbicas, nós não vamos encontrar no nosso próprio seio familiar pessoas que são diferentes em sua sexualidade. Aí eu vou chegar com a bandeira de quem condena? É os seus, participa da mesma família sua. Agora, o respeito não significa que você está apoiando, aceitando, mas está respeitando a presença do outro em sua própria casa, em nossa própria igreja. Por isso mesmo, esta dimensão de ir ao encontro do outro supõe: ame. O amor, queridos irmãos e irmãs, é a verdade de Deus. Vocês estão lembrados daquela frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos utilizam essa frase de modo pejorativo e moralista. A verdade a respeito da conduta, do comportamento. Gente, quem está falando é João. É João que fala essa frase. O evangelho dele todo é nutrido pelo amor. Tanto que ele vai, no final do texto, depois de fazer todo um caminho com o leitor, ele vai dizer: Deus é amor. Deus escancarou no mundo o seu amor. E a prova disso é a sua entrega na cruz, ele vai dizer. Por isso que chama Jesus de Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nas palavras de João Batista, né? Aquele que foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Conhecereis a verdade. Veja, conhecer, mais uma vez a oração do dia de hoje, né? Conhecer a Jesus Cristo, o conhecimento de Jesus Cristo. Conhecer é intimidade. Maria não conheceu homem algum. Como é que vai acontecer isso? Conhecer implica relação. Então, conheça a verdade, tenha relação íntima com a verdade. Porque você tendo uma relação íntima com a verdade, esta verdade vai lhe libertar. Anteriormente, João está dizendo que quem conhece o amor, conhece a Deus. Quem se alimenta do amor, mais ainda vai se tornar livre. É isso que João está dizendo. Quanto mais a gente se deixa tocar pelo amor de Deus, mais ainda a gente vai ser livre. Mais ainda a gente vai fazer a experiência da nossa liberdade, de gritar para o mundo que a gente é livre. Alguns pensam que esta liberdade é fazer aquilo que quer. Na Bíblia não significa isso não. Na Bíblia não é fazer aquilo que a gente quer. Na Bíblia, conhecer a verdade de Deus, significa ousadia, responsabilidade de si mesmo. Isso que implica a nossa liberdade. Ser responsável com os nossos sonhos, ser responsável com as nossas escolhas, ser responsável com os nossos projetos. Porque quando a gente fala de responsabilidade, a gente lembra uma palavrinha que Pedro falou na leitura de hoje. Lá no versículo 21. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência. Aí
a gente lembra o que significa essa responsabilidade. Uma responsabilidade batismal, ou seja, uma boa consciência. Saber dirigir os próprios passos no mundo. Saber, aí a gente pode oferecer o nosso valor cristão para o universo de diferenças no mundo. Não estrague sua própria vida. Tenha responsabilidade com o seu próprio viver. Tenha dignidade como humano. Porque a gente às vezes pensa quando olha, por exemplo, o homossexual, olha ali, ó, está uma pessoa pervertida, está uma pessoa imunda. Mas quando a gente para conversar, a gente vai ver pular em sua frase, em muitos deles, a responsabilidade com o seu próprio coração, com seus próprios sentimentos, a ousadia que eles têm de mudar o mundo a partir do amor que vive em seu próprio coração. Isso é importante, queridos irmãos e irmãs. Isso é importante como igreja, a gente lembrar que o amor de Deus está em nosso coração e iluminou o mundo. Por isso que o Papa Francisco vai nos lembrar, se a pessoa é gay e quer seguir ao Senhor, quer fazer a sua vontade, quem sou eu para lançar nessa pessoa um julgamento? Então, os nossos juízos às vezes podem nos perverter. Os nossos juízos podem às vezes também gerar em nós uma boa consciência. E uma boa consciência, aí sim, a gente vai exigir, seja de qualquer pessoa, a valorização de si mesmo, a dignidade humana, bons relacionamentos, uma construção de comunhão. E isso a gente pode exigir. Isso é a nossa tarefa. Tarefa de gerar entre nós aquilo que o Papa João Paulo II lembrou para todos nós. Gerar uma civilização do amor. E esta civilização do amor que se constrói pontes, edifica no mundo este amor que já vive em nós. Deixa o amor de Deus nessa quaresma vivenciar as estruturas humanas da tua vida. E assim, não tenha medo de ser alguém que cria diálogo, comunhão, e não alguém que cria cisânias, divisões e acha sempre culpados para se justificar ou para colocar a sua própria vida. Porque temos uma consciência cristã. A consciência cristã em nós é o amor. Está aberto para vivenciar esse amor? É uma pergunta. Se você está aberto para vivenciar esse amor, alguém está na cruz de braços abertos. E os teus braços estão como? Fechados? Abra também e abrace, seja lá qualquer pessoa que se apresentará na tua história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.